Boa noite a todas e todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Aqui nos reunimos sob as tuas bênçãos, Senhor, louvando-te e bendizendo-te, assim como louvamos ao nosso Pai Criador. Te pedimos permissão, Senhor, para iniciar a nossa reunião desta noite, rogando-te inspiração para o nosso Gilvan, que nos dirigirá a palavra diretamente do seu coração. E a nós outros, mestre querido, te rogamos a misericórdia de nos ampliar as possibilidades de entendimento, de compreensão, para que consigamos assimilar o quanto possível da mensagem desta noite. Assim, mestre, com a tua proteção, com as tuas bênçãos e com a tua inspiração, iniciamos o nosso culto desta noite, rogando paz e bem a toda a humanidade em teu santíssimo nome, Senhor. Que assim seja. Então, hoje temos nosso Gil, que vai comentar para a gente o capítulo 14 do livro Pão Nosso, um livro que é uma psicografia de Emmanuel, através de Chico. E neste capítulo intitulado Páginas, o benfeitor Emmanuel comenta sobre o versículo 17 do capítulo 3 da Epístola de Tiago, onde está escrito assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então nos escreve o benfeitor: toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas para juizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas, se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida, ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores. A folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio diariamente e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisas das que se te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Vamos passar a palavra para Gil. Estamos abraçados dos nossos amigos espirituais. Bem, vamos
pensar, vamos refletir sobre o texto desta noite. Trata-se do capítulo 3º, versículo 17, escrito por Tiago. Esta carta, Tiago, ou esta epístola, ela foi escrita para os irmãos dele. Aqui ele diz, os irmãos da tribo dos 12. Este é o primeiro versículo do capítulo 1 desta carta. Portanto, ela está enquadrada no rol das chamadas epístolas gerais ou epístolas universais. O que a distingue, por exemplo, das cartas, das epístolas escritas por Paulo. Podemos observar que Paulo, quando escreve as suas missivas, ele sempre as direciona a determinadas comunidades. Paulo fundou diversas cristandades. E como não podia estar presente a todas, em função da distância e das dificuldades, ele começou a escrever. Por isso que nós temos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, aos Efésios, carta de Paulo a Timóteo, e assim sucessivamente. Algumas cartas de Paulo também, segundo alguns escritores, enquadram-se nas cartas chamadas universais ou gerais. Esta de Tiago é uma delas. Ele escreve aos seus amigos, aos das 12 tribos de Israel. Isso nos faz pensar que ele, naquele momento, estava escrevendo não apenas para os cristãos, ou não apenas para os israelitas, mas para todos, aqueles que viviam dispersos. Ali, por volta do ano 63, quando ocorreu a segunda diáspora, Roma invade a região da Palestina. Então, há aquela dispersão. Então, muitas tribos, elas foram distribuídas por toda a região. Então, Tiago escreve, naquele momento, esta epístola. O ponto interessante desta carta é que ela é uma carta pequena, são 5 capítulos. Capítulos também pequenos, mas todos eles guardam um teor, uma conectividade na ideia, chamando a atenção para aquilo a que as pessoas deveriam ouvir, para aquilo que as pessoas deveriam falar. Presume-se, portanto, que naquela época deveria haver uma confusão se ia seguir a Moisés ou ao Cristo. Então, para que não houvesse dúvida, ele escreve esta carta. E, em todo o teor, há sempre essa recomendação, a fim de que os seus seguidores, chamemos-los de neocristãos, passassem a ter uma atenção maior naquilo que eles estavam falando acerca do Evangelho de Jesus. Ele até começa a falar
ali logo no início do capítulo 3º, ele diz que muitas vezes se coloca freio na boca dos cavalos para torná-los mais fácil de direcionar. Ele compara, portanto, a boca como um membro, um instrumento. Ele diz, olha, se a gente consegue frear a boca, todo o corpo do animal torna-se mais fácil de ser dirigido. O mesmo acontece com a língua. Quando a gente consegue, portanto, frear a língua das pessoas, torna-se mais fácil fazer com que essas pessoas reflitam antes de falar. E ele faz um comparativo entre o poder da língua e o fogo. Ele diz, uma pequena quantidade de fogo, se não administrada, é forte o suficiente para incendiar uma floresta ou um bosque. Da mesma forma que a língua, quando não bem alinhada com os pensamentos e sentimentos, pode tornar-se um instrumento de distúrbio, de destruição, tão nefasto para a comunidade, para a sociedade, quanto o próprio fogo. Depois ele segue dizendo o seguinte, que onde há a injúria, onde há o espírito faccioso, aí há a perdição, aí há a perturbação, e aí há também toda a obra perdida. Este é o versículo 17 do capítulo 3º. Mais, 16, repito, mas no 17 ele diz, a sabedoria que vem do alto é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Fantástica essa assertiva. Como é que nós podemos, então, imaginar, como é que nós podemos compreender essa expressão, a sabedoria que vem do alto? A que ele se refere? É aquela sabedoria, é a palavra, é o ensino, vindo do coração e da mente de Jesus. Tudo e absolutamente tudo que Jesus diz e que até hoje se propaga sobre o nosso planeta é puro, é pacífico, é moderado, é tratável. Porque daquele coração iluminado jamais poderia sair uma ideia que não fosse iluminada. Da mesma forma, como não se pode tirar de um vaso que guarda em si a sujeira, o limo, não se pode tirar uma água totalmente pura e potável. Pode até ter um grau de pureza, mas seguramente, se muito começarmos a mexer nela, sairão sujeiras. Mas de um coração e de uma mente pura, não há como sair uma ideia compurcada com o veneno da indiferença, da falácia, da mentira. Emmanuel, portanto, pegando desta imagem, e certamente de todo o contexto da carta de Tiago, ele diz, toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. Aqui podemos imaginar, onde é que está a alma de uma página? Onde é que está a alma de um texto? Ela, por acaso, está nas letras das palavras?
nas frases bem colocadas, de forma escorreitas, de forma brilhante? Evidentemente que não. Ele nos convida a auscultarmos a natureza da página, a essência, aquilo que, de fato, o autor quis empregar nela, no texto, na carta, no escrito. Muitas vezes, conosco, ocorre algo diametralmente oposto. Nós nos apegamos à palavra e nos esquecemos da natureza, nos esquecemos do espírito da palavra. Paulo nos ensina que a palavra mata e o espírito vivifica. Aprendemos também que há palavras que transformam, mas há também palavras que transtornam. Há palavras que tornam o coração, ou ajudam a tornar o coração incorruptível. E há palavras que guardam na sua essência a capacidade de corromper o espírito, o coração. Daí porque Emmanuel nos convida a avaliarmos não apenas a letra, que muitas vezes pode se nos apresentar de forma brilhante, bela, com neologismos, palavras cujos significados o leitor tem que lançar mão dos dicionários e livros correlatos para poder compreender. Não é esse tipo de palavras que verdadeiramente nos edificam, nos engrandecem, nos enobrecem. Mas é a palavra pura, a palavra pacífica, que transporta na sua essência o conteúdo do amor, o conteúdo da paz, da união. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence essa palavra. Quando a gente lê um texto altamente rebuscado, cujo significado não nos levam ou não nos conduzem a uma reflexão mais profunda e, principalmente, a uma mudança de conduta em direção ao bem, não guardemos dúvida de que a fonte desta anotação, a fonte desta carta, a fonte desta palavra, não pode vir de alguém sério. Ainda que seja, como diz Emmanuel aqui no correr do seu texto, ainda que venha do mundo espiritual. Aliás, no Evangelho, há aquela belíssima mensagem ou interpretação que Kardec faz acerca dos falsos profetas. Os falsos profetas, sem dúvida, para se passarem como verdadeiros profetas, procuram ludibriar pela via da palavra. Procuram convencer pela via da palavra, já que não conseguem fazê-lo pelo exemplo. Portanto, tenhamos cautela, tenhamos prudência quando lermos um texto, seja ele de origem do mundo espiritual, ou até mesmo de um escritor famoso. Tenhamos, portanto, a cautela e avaliemos o que Emmanuel chama aqui de natureza, né? Ou o que Tiago nos chama a atenção para avaliarmos a índole, se é de uma índole pacífica e moderada. Emmanuel diz o seguinte, se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. É óbvio que não. Complementa ele, ainda que essa origem seja do mundo espiritual.
Ao final, o benfeitor nos convida aqui a examinarmos, pois, as páginas do teu contato com o pensamento alheio. E isso ele pede para fazermos, não eventualmente, mas diariamente. E faze companhia aquelas que te sejam elevação. Olha a conclusão de Emmanuel. Não precisa das que te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Nós não precisamos, efetivamente são dispensáveis, são indesejáveis. Aquelas palavras que nos chamam a atenção pelo brilho das suas colocações, dos seus significados. Indispensáveis são aquelas cujo teor nos tornam criaturas melhores. Quando, portanto, nós que somos espíritas, quando, portanto, lemos ou lermos uma mensagem do mundo espiritual, não nos prendamos a quem escreveu, ao autor da palavra, texto, da carta, do escrito. Devemos ter a maturidade e a sensibilidade para acessar ao espírito daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo escrito. Porque só desta forma é que, efetivamente, nós conseguiremos alçar voos e sair da esfera da letra e adentrarmos na esfera do espírito ou da essência daquilo que está nos sendo colocado. E, da mesma forma como Paulo, como Tiago, escreveu aos seus irmãos das 12 tribos, quando uma palavra ela é eivada de injúria, de perturbação, ela causa naquele que a lê uma desarmonia interior. Da mesma forma que, quando uma palavra é dita com o sentido de iluminar, de esclarecer, de renovar o espírito e a consciência, ela provoca naquele que a lê, que a ouve, que sobre ela reflete, uma mudança no seu diapasão mental e espiritual. Portanto, sem aqui fazermos qualquer tipo de sectarismo ou de divisionismo, tenhamos sim, até pelo princípio da curiosidade que norteia a todos nós, a capacidade de ler tudo ou quase tudo. Mas tenhamos, acima de tudo, a capacidade de analisar, de separar e de sorver, na essência, aquilo que os textos tentam nos transmitir. Assim fazendo, seguramente estaremos aptos a separar, e disse Jesus, o joio do trigo. Ou faremos como disse Paulo, abstrairmos-nos da letra e adentrarmos-nos ao patamar do espírito. Quando fizermos isto, teremos toda a tranquilidade e a certeza de que a mensagem verdadeira para nós, e, portanto, aquela que nos deve seguir de ensinamento, é aquela que nos torne ainda melhores. Que Deus e Jesus nos abençoe e nos ilumine.